Os petroleiros de Cubatão, no litoral paulista, denunciaram a direção bolsonarista da Petrobras de manter em cárcere privado trabalhadores em greve. Por isso, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Rodrigo Pedroso, pediu à Justiça a prisão do gerente-geral da refinaria Presidente Bernardes de Cubatão. A gente vai agora falar ao vivo com os diretores da Federação Única dos Petroleiros sobre esse caso. Boa noite, o que está acontecendo? Bem, boa noite, Jô. Boa Noite. noite a todos os espectadores, internautas aí da TVT. Na verdade, esse é mais um caso de intransigência da gestão da Petrobras que segurou trabalhadores e trabalhadoras ali na refinaria Presidente Bernardes, mas felizmente o sindicato ali do Litoral Paulista, Sindipeto Litoral Paulista, atuou rapidamente, impetrando aí um habeas corpus que garantiu a libertação desses trabalhadores e trabalhadoras dali da refinaria e que, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, gerou essa situação constrangedora aí para o gerente, que teve ordem de prisão decretada para que ele fosse obrigado a liberar os trabalhadores e trabalhadoras. Por sinal, com essa saída de 45 operadores e operadoras dali da RPBC, 3 unidades da refinaria acabaram parando a sua produção. Mas eles estavam sendo obrigados a trabalhar? É porque, na questão, quando a gente entra em greve, normalmente a empresa coloca a equipe de contingência dela para dentro. Só que como a adesão está forte, ela não conseguiu montar uma equipe de contingência suficiente para conseguir operar na normalidade, apesar do Castelo Branco falar que sim. Então, como eles mesmos assumem nos documentos que eles estão mandando para os trabalhadores do sistema Petrobras, eles estão fazendo de tudo para conseguir manter as unidades operando. Mesmo assim, algumas não estão conseguindo, mas, inclusive, manter em cárcere privado. Tá? Porque eles colocam, se não tem ninguém para render o trabalhador, eles não permitiram a saída desses trabalhadores sem alguém para entrar no lugar. E por isso que o sindicato entra na justiça para ter uma decisão e conseguir retirar esses trabalhadores das unidades. E como é que está o balanço desse 18º dia? Bem, a greve, Jô, ela continua muito forte. Nós chegamos a 121 unidades do sistema Petrobras, são mais de 21 mil trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras em greve em 13 estados da nossa federação. Essa, sem dúvida alguma, já é a maior greve desde a histórica greve de 1995, quando os petroleiros e petroleiras conseguiram barrar o processo de desmonte e privatização da Petrobras à época, quando Fernando Henrique Cardoso queria torná-la a Petrobrax, em vez da Petrobras criada pelo Getúlio Vargas. A Justiça mandou vocês colocarem 90% dos trabalhadores para atuarem, né, para continuarem a produção. Como é que vocês veem essa decisão? Olha só, João, primeiro é importante registrar que, independente da refinaria estar operando por 100% da produção ou 50% da carga, o número de efetivo para operar com segurança é o mesmo. Então, não faz sentido colocar efetivo de 90%. Né? Isso é colocar em risco os trabalhadores lá dentro e também no entorno das refinarias. Mas, apesar disso, todos os sindicatos tentaram cumprir a liminar. Nós fomos nas portas das refinarias com mais de 200, 300 trabalhadores pedindo para entrar para a unidade, para poder trabalhar e aumentar a carga de produção. Só que a gestão da Petrobras não permitiu a entrada dos sindicatos. Né? Então, é importante que isso fique registrado. E daí, inclusive, saiu no editorial da Globo que o impasse não era mais trabalhista. O impasse era que nós, grevistas, nós dos sindicatos, queríamos entrar para aumentar a produção. Porque a gente falava que estava fazendo uma greve pelo Brasil para conseguir abaixar o preço do combustível. Pelo menos essa parte eles acertaram, né? E há uma tentativa de criminalizar? Sem dúvida alguma. Infelizmente, essa decisão que nós entendemos que é monocrática do ministro Ives Gandra, ela vai de encontro à Constituição Federal Brasileira, que nos garante esse direito de fazer greve. Além disso, ela vai de encontro à liberdade e autonomia sindical. Só para ter uma ideia, Ju, o jurídico do sistema Petrobras
tentou nos criminalizar, principalmente nós 5 que estamos aqui na Comissão Permanente de Negociação, eu, Cibele, Tadeu e o Ademir Mãozinha ainda. O companheiro Silva teve que sair porque teve um problema de hipertensão. Eles estão tentando nos acertar no CPF de cada um, com processos individuais. O jurídico teve a audácia de pedir à Justiça do Trabalho que bloqueasse as contas de nós 5, porque nós estamos aqui coordenando, de alguma maneira, essa greve em âmbito nacional. Então, sim, há essa tentativa de criminalização do movimento sindical petroleiro e dos dirigentes sindicais, fazendo com que haja até a possibilidade de responsabilidade solidária e de demissão, não somente dos dirigentes, mas também dos grevistas que estão exercendo o seu direito constitucional de greve. Esperamos que tudo isso seja reformulado com os recursos que nós estamos entrando para a sessão de dissídios coletivos e também no próprio STF, para que o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, ele possa reconsiderar a decisão que ele deu, dando plenos poderes ao ministro Ives Gandra. Mesmo com essa pressão, com toda essa tentativa de criminalização, a greve de vocês continua? Mas, Jô, os trabalhadores percebem, né, a incoerência das decisões que estão saindo. Porque a própria Petrobras tem afirmado categoricamente que ela tem mantido a produção, que não há risco de abastecimento e que ela consegue garantir através de importação se necessário. Ela tem falado que vai fazer as contratações temporárias e que ela tem na equipe de contingência dela. Ela escreveu hoje um informativo para os trabalhadores interno aqui, falando da decisão da ilegalidade da greve, colocando que todo mundo teria a obrigação de voltar a trabalhar, senão poderia ser punido, sofrer as sanções disciplinares. E neste mesmo documento, ela reafirma que ela manteve a produção na normalidade e que não há risco de desabastecimento. Daí ela vai além, porque ela coloca uma parte, ela escreve quais que são os danos da greve. E na parte que ela coloca os danos da greve, são tudo danos financeiros à empresa. E aí ela ainda coloca uma ameaça, falando que tem na questão de desestabilizar a relação empregado-trabalhador, empregado-empregador. Então, ela mesma assume que o que está tendo é dano financeiro para a empresa. Pois bem, nós, pela lei de greve, não podemos parar as unidades completamente, porque tem que atender a população. Só que se a Petrobras está falando que está atendendo a população e que a única coisa que está sendo afetada são danos financeiros da empresa, por que sequer tem uma liminar? Bom, vocês estão recebendo bastante apoio da sociedade civil, os caminhoneiros, os juristas pela democracia, o MTST. Isso é importante para vocês? Sem dúvida alguma. Não somente os movimentos sociais, que por sinal estão conosco, vocês estão vendo aqui essas bandeiras do MPA, MST, MAB, UNE, Levante Popular da Juventude, dentre outros, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, diversos partidos políticos, a sociedade civil organizada também tem nos apoiado com as entidades de classe e associações diversas, inclusive de magistrados que questionam essa decisão monocrática, tanto do ministro Ives Gandra, quanto também do ministro Dias Toffoli. Esses apoios são fundamentais, porque a nossa greve, ela apesar de ter uma pauta corporativa, tratando das demissões de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras, apesar de tratar das medidas arbitrárias e unilaterais que a gestão está aplicando, tudo isso descumprindo, Jô, o nosso acordo coletivo de trabalho, essa greve, ela acaba tocando no tema das privatizações, porque tudo isso é pavimentação para o processo de privatização e, por tabela, atinge um tema central hoje para a população brasileira, que é o do preço dos derivados de petróleo, como o Cibele aqui colocou. Se nós estivéssemos operando as refinarias com controle da classe trabalhadora, nós teríamos aí a produção aumentada, a produtividade ampliada das refinarias e, consequentemente, um custo mais baixo desses derivados e, por tabela, a gestão da empresa não teria como justificar os preços abusivos que pratica hoje por conta de um preço de paridade de importação, acima até mesmo dos preços internacionais que são praticados em outros países. Então, esse tema chamou a atenção dos caminhoneiros, das donas de casa, dos donos de casa, dos motoristas de aplicativo, dos taxistas, porque, com certeza, o trabalhador, a trabalhadora do Brasil
sabe muito bem quantos combustíveis pesam no bolso de nós que somos assalariados. A gente agradece a participação de vocês, estamos sempre acompanhando, vamos acompanhar a greve e a gente agradece a participação. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.